A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Irmãos, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que encontra-se na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, por que as duas cartas de Pedro são chamadas cartas católicas? A palavra católica, ela significa universal. Então, as duas cartas que Pedro escreveu, elas são cartas universais. Então, as cartas de Pedro são universais. Já as cartas de Paulo são destinadas a pessoas específicas ou a igrejas específicas, como as igrejas de Roma, igreja de Corinto, igrejas da Galácia do Sul, igreja de Éfesos, igreja de Filipos, igreja de Colossos, igreja de Tessalônica e para pessoas específicas como Timóteo, Tito e Filemon. E para todas essas pessoas a quem Pedro escreveu, elas encontravam-se no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Todos esses lugares ficavam na província da Ásia Menor e hoje estão todos eles na Turquia. Irmãos, quando Pedro ele escreveu esta carta aos irmãos da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ele escreveu essas cartas para os irmãos que estavam ali passando por perseguições. Ele escreveu essas cartas incentivando aos irmãos para que não temessem as perseguições que ali eles estavam passando. Então, por isso que as duas cartas de Pedro são cartas universais, ao contrário que as cartas de Paulo são cartas específicas, porque as cartas de Paulo foram enviadas para as igrejas, para específicas igrejas e para específicas pessoas, para pessoas específicas. Já as cartas de Pedro, não. As cartas de Pedro, elas foram enviadas para várias pessoas. Então, por isso, as cartas de Pedro são chamadas cartas universais. Então, Pedro, ali escrevendo aquelas cartas, ele admoestava aos irmãos que estavam ali naquela região, padecendo e sofrendo por toda aquela perseguição ao qual estava sendo imposta sobre eles. Pedro, ele incentiva os irmãos para que eles fossem pacientes na perseguição, para que eles não esquecessem que em toda a perseguição Deus estava ali junto com eles, para que eles não se esquecessem que por mais que eles tivessem perdido casas, perdido emprego, perdido dinheiro, perdido até mesmo relacionamentos,
Quantos ali não perderam as suas famílias? Quantos ali não perderam até as suas próprias vidas? Até as suas próprias vidas? Quantos desses nossos irmãos tiveram a sua vida tirada por causa da perseguição que instaurou-se sobre eles? E Pedro, ali naquela carta que ele estava enviando para os irmãos que estavam passando por essas perseguições, ele admoestava os irmãos para que ficassem firmes nas perseguições, admoestava aos irmãos, lembrando aos irmãos que não existe dinheiro nenhum, não existe casa nenhuma, não existe fama nenhuma que se compara ao que Deus tem preparado para nós nas mansões celestes. Não tem fama, não tem carro do ano, não tem dinheiro, não tem tesouro nessa terra que se compare às coisas gloriosas que Deus tem preparado para mim e para você. E estas eram as admoestações de Pedro aos irmãos que estavam passando por perseguições ali naquela região onde deu-se aquela terrível perseguição contra os irmãos. E hoje não é diferente, hoje não é diferente para conosco, o povo de Deus. Quantas perseguições passamos por amor do Evangelho de Cristo? Quantas perseguições, quantas pedradas no modo literal. Quantas pedradas levamos por propagar o Evangelho divino de Cristo, o Evangelho genuíno de Cristo. O quão não somos perseguidos por sermos crentes, por sermos cristãos, por sermos evangélicos e por não negar a palavra de Deus. Só que a perseguição que passamos aqui hoje em dia não se compara à perseguição que esses irmãos passaram ali no passado. Não se compara. Mas mesmo assim, qualquer perseguição, seja ela leve ou seja ela pesada, ela mexe com a nossa autoestima, ela nos envergonha, ela mexe com o nosso psicológico, ela nos deixa triste, cabisbaixo, abatidos, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia e muitas vezes até sem querermos até mesmo congregar, irmos para a casa do Senhor. Então, é por isso que temos que estar firmados em Deus, firmados em Cristo, que é a pedra angular. Porque firmados nele, em Jesus Cristo, teremos vitória em toda situação. Teremos vitória em qualquer perseguição que se instaurar sobre a vida da gente. Nenhuma perseguição é boa. Seja ela leve, seja ela pesada, qualquer perseguição, qualquer tipo de perseguição que a gente passa, vai mexer com o nosso psicológico, vai nos abalar em muito. Mas é como eu já disse, a necessidade que temos de estarmos firmados na rocha, que é Jesus, na pedra angular, que é Jesus. Firmados nele, nenhuma perseguição, por qualquer que seja ela leve, seja ela pesada, qualquer perseguição o crente é capaz de passar de cabeça erguida, alegre, feliz sim, porque Pedro, ele admoestava aos irmãos para ficarem felizes, para glorificar a Deus, mesmo passando pelas perseguições que eles estavam passando. Está aqui na Bíblia. Pedro admoestava os irmãos para ficarem firmes,
para ficarem felizes, para ficarem bem, mesmo eles sabendo que em determinados momentos os irmãos, é lógico, eles ficariam tristes, eles ficariam cabisbaixo, eles ficariam até com medo de enfrentar aquela perseguição ferrenha que eles estavam passando. Porque pensa você, meu irmão, pensa você, minha irmã, você perder a sua casa, você perder todos os seus bens, você ser despejado do seu lar, da sua casa, ser até mesmo separado da sua família, do seu esposo, ou você da sua esposa, ser separado dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu tio, dos seus irmãos, e ficar andando como forasteiros, peregrinando, e ainda ser acusado de ser ali o causador da rebelião. Pensa, irmãos, pensa numa situação dessa. Mas, em todas as perseguições, os nossos irmãos obtiveram vitória, pois eles se firmaram na palavra de Deus, eles se firmaram na promessa de Deus, naquilo que Deus preparou para nós, nas glórias celestes. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza ali na glória celeste. Eu não sei se o choro vai cessar antes do milênio, se vai cessar depois do milênio. Só teólogos que têm essa capacidade, que foram mais além nos estudos, eles sabem explicar se no céu não haverá mais choro, é antes do milênio ou depois do milênio. E também tudo é uma questão de concordância. Não é que a palavra do Senhor, eu concordo com aquilo que eu quero. Não, mas tem coisas na palavra do Senhor que só na eternidade nós ficaremos sabendo. Só na eternidade nós teremos uma explicação. Mas, como eu estou dizendo aqui, eu não sei se é antes do milênio, se é depois do milênio, não sei. Mas a Bíblia nos diz que não haverá mais choro, não haverá mais luta, não haverá mais provas, não haverá mais perseguição, não haverá mais tristeza e também não haverá mais dor. Não haverá mais dor. Tá bom? Então, é nesta palavra que nós devemos estarmos firmados nela, esperando para o grande dia da redenção. E agora, irmãos, também em 1 de Pedro, vamos ler aqui no capítulo 2. Capítulo 2, até o versículo 10. Livrando-vos, portanto, de toda a maldade, engano e fingimentos, invejas e de toda espécie de maledicência. Desejai intensamente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçais para a salvação, já que tendes a experiência de que o Senhor é bom. Aproximando-vos dele, a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Também vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular,
escolhida e preciosa, e quem nela crer jamais será envergonhado. Para vós, portanto, os que credes, é pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra que construtores rejeitaram, esta se tornou a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de escândalo. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Sim, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que maravilha! Olha aí que maravilha! Não é verdade? Então, irmãos, livrando-vos, portanto, de toda maldade e engano, fingimentos e invejas e de toda espécie de maledicência. Aqui, Pedro estava exortando aos irmãos para se livrar de toda maldade e engano e fingimentos e invejas e de toda espécie de maledicência. Devemos ter os nossos corações limpos diante de Deus. Devemos ter a nossa mente limpa e equilibrada diante da presença do Senhor. E como conseguimos ter o nosso coração puro? Como conseguimos ter a nossa mente limpa? É como Pedro diz na carta dele, a qual ele escreveu. Assim como o recém-nascido, ele deseja o leite materno, também nós devemos desejar o leite espiritual. O leite espiritual é que fortalece as nossas almas. O leite espiritual é que nos blinda, é que nos fortalece para enfrentarmos os perigos do pecado. E o leite espiritual encontra-se aonde? Na palavra do Senhor, na oração, no jejum, na santificação, na consagração. É onde se encontra o leite espiritual. Devemos deixar tudo que não provém do Senhor, tudo que o sistema nos oferece, tudo que Satanás nos oferece, tudo que o mundo nos oferece, devemos deixar para trás. Devemos correr dos pratos, dos manjares que Satanás nos oferece dia a dia, que o pecado nos oferece todos os dias. Devemos correr desse tipo de situação para que não contaminemos as nossas almas, não contaminemos até mesmo os nossos corpos com esse tipo de pecado, com esse tipo de coisa. Pois quem fica prestando atenção nas propostas do inferno, quem fica prestando atenção nas propostas do sistema, quem fica prestando atenção nas propostas do pecado, quem fica prestando atenção àquilo que Satanás vem trazer para ele, que Satanás vem todos os dias trazer coisas que aos nossos olhos aparentemente são lindas, mas que no final o caminho é morte. Quem fica prestando atenção nessas coisas, ele vai cair. Não devemos brincar com o pecado, pois o pecado é uma coisa muito séria. O pecado, ele mata, ele engana e ele destrói. Mas devemos prestar, sim, atenção em vivermos uma vida de santificação, uma vida de consagração,
uma vida exemplar diante de Deus, para que os céus se abram e chova e Jesus Cristo venha derramar bênção sobre nós, bênção sobre as nossas vidas. Porque o pecado impede de o Senhor nos abençoar. O pecado cerra os céus, faz Deus cerrar os céus sobre nós. E o céu, em vez de Deus fazer os céus derramar chuva seródia sobre nós, o céu fecha e fica de bronze. E aí o tempo fecha para nós. Aí, meu amigo, o tempo fecha. Então devemos, uma vez que fomos lavados, remidos, santificados pelo sangue de Jesus Cristo, devemos ter o cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado, porque o pecado traz sérias consequências. E quem brinca com o pecado, ele pode se queimar. Ele pode se queimar, não, ele vai se queimar. Então não dê legalidade a Satanás. Não dê legalidade ao inferno. Não dê legalidade ao pecado, não dê legalidade ao mundo, não dê legalidade ao sistema. Porque se você ficar dando legalidade para todos esses tipos de coisas, se você ficar brincando com o pecado, ah não, mas é só um pouquinho aqui, é só um pouquinho ali, é só um pouquinho aqui. Não vai acontecer nada não. Eu só quero experimentar um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho. É nesse pouquinho que você vai lá, você não está nem intencionado a pecar, mas é nesse pouquinho que você vai lá olhar, é onde você acaba não resistindo. Você acaba não resistindo aos atrativos do pecado e vai lá e cai. Então, meu irmão, minha irmã, que venhamos a nos firmar cada vez mais nesta palavra, na palavra do Senhor. Que venhamos a nutrir as nossas vidas, as nossas almas com leite espiritual. Com leite espiritual, o qual nos fortalecerá. O leite espiritual. Desejar intensamente como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual. Capítulo 2, versículo 2. Desejar intensamente como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçais para a salvação. Para que por meio dele cresçais para a salvação. Então, meu irmão, então, minha irmã, é isso que devemos desejar. O puro leite espiritual, para que cresçamos para a salvação. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus inspirou ao apóstolo Pedro a passar não somente para os irmãos ali da antiguidade que estavam sofrendo todas aquelas perseguições, como a passar para nós, que até hoje estamos aqui recebendo o ensino desta palavra. O ensino de Jesus, ao qual inspirou a Pedro para escrever essas cartas. É isso que nós devemos desejar. Não desejarmos brincar com o pecado, porque o pecado é fogo que queima, fogo do diabo, fogo do maligno. É, meu irmão, o pecado é fogo de Satanás. E quem brinca com fogo se queima. Então, meu irmão, então, minha irmã, não brinque com fogo, porque quem brinca com fogo vai se queimar. Porque o pecado não é brincadeira não, irmãos. O pecado não é brincadeira não. Ainda no capítulo 2, no versículo 3,
Já que tens a experiência de que o Senhor é bom, nós temos a experiência de que o Senhor nosso Deus é bom. Quantas vezes nós já passamos por experiências boas de que o nosso Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Já passamos por várias e várias experiências como essa de que o nosso Deus é bom e que as misericórdias dele duram para sempre. Capítulo 2, versículo 4. Aproximando-vos dele, a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, também vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele é a pedra angular. Ele é o fundamento de Deus, que foi lançado por Deus. Jesus é a rocha inabalável, na qual devemos nos firmar. E Jesus, Deus, por meio de Jesus Cristo, também nos constituiu como pedras vivas. Também nos constituiu como sacerdócio santo. A fim de oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus nos constituiu também como sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, olha aí, meu irmão, a responsabilidade que temos, porque fomos constituídos por Deus também como sacerdócio santo. Fomos constituídos por Deus também como pedras vivas. E nós aqui na terra, nós somos exemplo de Jesus Cristo. Nós aqui na terra, nós somos exemplo daquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, que foi pregar a sua palavra, foi pregar o Evangelho Santo, pregar a graça de Deus. Nós temos essa responsabilidade, por isso nós não podemos manchar as nossas vestes com o pecado. Nós não podemos viver dando mau testemunho que não condiz com a palavra do Senhor, testemunhos ruins que não condiz com aquilo que Deus nos chamou para sermos e para fazermos aqui nessa terra. Porque de tudo isso, Deus nos pedirá conta. Naquele grande dia, o Senhor nos pedirá conta de tudo o que fizermos aqui nessa terra. Então, não nos esqueçamos, irmãos queridos, que somos embaixadores de Cristo. Somos propagadores da palavra e do evangelho genuíno de Jesus Cristo. E devemos viver dando o exemplo do Senhor até que chegue o dia da redenção. Porque quantos naquele grande dia vão virar para o Senhor e vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz até paralítico andar, em teu nome eu repreendi demônios. E o Senhor vai dizer para eles, para este tal: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha aí que tristeza, né? Não é, meu irmão? Então, por isso que devemos ter o cuidado para não sermos confundidos, para não sermos pegos de surpresa com o pecado entrando na nossa alma, entrando na nossa vida. Porque o pecado, ele é como uma ferrugem.
Quando ele entra, aquele pontinho de ferrugem, ele vai consumindo tudo e vai danificando tudo e vai acabando com tudo. E se você não clamar, se você não pedir a misericórdia do Senhor, o pecado acaba com a sua vida, acaba com a sua família, acaba com o seu ministério. E se bobear, tira até o direito da sua salvação. Então não brinquemos com o pecado, pois aquilo que Deus nos constituiu é precioso, é santo, sacerdócio santo do Senhor, povo santo, povo eleito, nação escolhida de Deus. E nós devemos dar valor a isso, porque isso não é brincadeira não, isso é muito sério, isso é muito valioso, isso é muito precioso para quem dá valor ao que Deus nos constituiu, ao que Ele nos levantou para sermos aqui na terra. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos o sal dessa terra e por isso devemos dar exemplo. Porque naquele grande dia, Jesus vai requerer de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, naquele dia, naquele grande dia, Jesus vai requerer de mim e de você tudo que foi feito de nós, tudo que nós fizemos aqui nessa terra, tudo que foi feito da nossa parte, o Senhor vai requerer. E seremos cobrados por tudo aquilo de ruim, de mal que fizemos aqui. E também seremos recompensados por todas as nossas boas obras, por todos os nossos bons testemunhos. Seremos sim recompensados pelo Senhor também naquele grande dia. Versículos 6, 7 e 8. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela crer jamais será envergonhado. Para vós, portanto, os que credes, é pedra preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a principal pedra angular. Irmão, Deus colocou em Sião uma pedra angular. E essa pedra angular, ela se chama Jesus. Quem nela crer jamais será envergonhado. É a palavra do Senhor que está aqui mostrando, que está nos afirmando que quem crer nesta pedra angular, jamais será envergonhado. E esta pedra se chama Jesus. Esta pedra é o próprio Jesus. A palavra de Deus compara Jesus como rocha, como fundamento, como pedra. Porque a pedra, ela é dura, ela é inabalável. É lógico que o nosso Jesus, sem comparação, ele é muito mais forte que a pedra, muito mais forte que a rocha. Mas aqui, nesta palavra, Jesus está sendo comparado como a rocha, de tão firme que ele é. E por isso devemos estar firmados na rocha que é Jesus. Não devemos nos firmar em qualquer vento de doutrina que vemos e ouvimos por aí. Não devemos nos firmar na economia do Brasil. Não devemos nos firmar na perseguição que estamos passando. Não devemos nos firmar em tristezas, em dores, em angústias, em decepções. Não devemos nos firmar em nada que é terreno, em nada que é daqui desta terra, mas devemos nos firmar na rocha, na pedra angular que se chama Jesus, pois quem se firma nele, quem confia nele, jamais será envergonhado. Quem confia no Senhor de todo o seu coração, jamais será envergonhado. E essa que é a realidade. E não é envergonhado mesmo, pois quem confia no Senhor sempre terá vitória,
O Senhor sempre o ajudará. O Senhor sempre será um porto seguro para ele. O Senhor sempre será um alento, um descanso para ele na hora da perseguição, na hora da luta e na hora da prova. Por isso devemos confiar no Senhor Jesus sempre, em todos os momentos, pois quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Agora, versículo de número 9 e 10. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmão, antes nós não era povo, nós não éramos povo, porque nós estávamos condenados a não existirmos mais. Nós estávamos condenados antes de Jesus vir aqui nessa terra e fazer o sacrifício que ele fez, morrendo ali naquela cruz para nos salvar. Nós estávamos condenados à condenação eterna e não éramos nem povo. Mas a partir do sacrifício de Jesus Cristo, que ele fez aqui nesta terra para nos salvar, passamos a ser considerados como povo de Deus. Passamos a ser considerados como nação santa, povo eleito, como povo escolhido de Deus. Passamos a ser sacerdócio santo do Senhor. Passamos a ser pedras vivas, a qual o Senhor nos constituiu para que sejamos, e é o que somos. Então, é muito valioso todas essas coisas que a partir do sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor Deus nos constituiu e nos concedeu. É muito valioso e devemos ter cuidado para que ninguém, mas ninguém tome a nossa coroa. Devemos ter cuidado para que o inimigo das nossas almas não roube a nossa coroa. Amém? Eu quero fazer uma oração neste dia de hoje, para que o Senhor ele alcance a sua vida, para que o Senhor venha continuar te firmando neste caminho, cada dia mais, para que o Senhor venha abençoar mais e mais a sua vida. E quero também fazer uma oração para você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, para você que ainda não conhece o Evangelho de Cristo, para você que só conhece a Deus, a Jesus, somente de falar, somente de ouvir, mas nunca teve a oportunidade de poder servir, de poder servir a Ele. E também eu quero fazer uma oração para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo que te levou a se afastar do caminho do Senhor. Eu quero fazer um convite para você neste dia de hoje. Abra o seu coração. Você que se afastou do Senhor, eu quero orar neste momento para que você volte para esta maravilhosa graça, para que você volte para este caminho de luz, para que você volte para o Senhor, porque Jesus ele está de braços abertos te esperando. Jesus ele quer te salvar, Jesus ele quer te libertar e ele quer fazer de você nação santa, povo eleito,
povo exclusivo dele, povo adquirido, povo abençoado por ele. Ele também quer fazer de você sacerdócio santo, propagador do evangelho dele. O Senhor quer tirar você desta angústia, desta vida de tristeza que você está vivendo. O Senhor quer tirar você dessa situação, quer tirar você desse pecado. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer te trazer alegria, o Senhor quer te trazer paz, o Senhor quer te abençoar. E você que quer aceitar Jesus nesse dia, ore comigo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na sua presença, Senhor. Senhor, visita agora o teu filho, Senhor, que tem o desejo de aceitar a Ti como seu Salvador. Visita agora esta pessoa, meu Senhor Jesus, que está voltando para o Senhor, que está se arrependendo de ter largado o Senhor, de ter largado, de ter saído dos teus caminhos e que agora, neste momento, está voltando para Ti. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Dai a ele, dai a ela o direito da salvação eterna. Senhor, conduza essas pessoas para o caminho de vitória, para o caminho de vida. Tira elas, Senhor, do caminho da morte, do caminho da perdição e traga elas, Senhor, agora para este caminho de luz, para o caminho da Tua graça. Traga ela de volta para os Teus braços e escreve o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo e graças a Deus por isso. A paz do Senhor Jesus para todos.